Na semana passada, o Senado aprovou em 2 turnos a PEC das drogas. A proposta tem autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e inclui na Constituição Federal a criminalização da posse e do porte de qualquer quantidade de droga ilícita. De acordo com Pacheco, o texto prevê que deve ser observada a distinção entre o traficante e o usuário, pelas circunstâncias do caso concreto. Além disso, os usuários não devem ser presos, mas sim submetidos a tratamentos contra a dependência. A aprovação da PEC no Senado foi vista por muitos como uma resposta ao STF. Isso porque os ministros do Supremo também estão analisando a criminalização das drogas e o placar está em 5-3 para descriminalizar o porte da maconha para consumo próprio. Entretanto, o julgamento foi suspenso em março deste ano com o pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Terça-feira, 23 de abril de 2024. Sou a Gabriela Varela, esse é o Garcia com mais edição da Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia. Este aqui é o videocast Em Detalhes, que traz sempre um convidado e a gente mergulha numa temática importante e recente do dia. Hoje eu converso com Guilherme Carnelós, que é advogado e presidente do Instituto de Defesa do Direito da Defesa. A gente vai conversar sobre a PEC da criminalização do uso de drogas, que foi recentemente aprovada no Senado Federal. Ô Guilherme, o Senado Federal recentemente aprovou em 2 votações uma proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte e a posse de drogas. Queria te perguntar do que se trata e o que muda do que foi aprovado em relação à Lei de Drogas de 2006. Boa tarde, Roberta. É um prazer estar aqui representando o IDDD. Na verdade, existe uma mudança bastante substancial, especialmente no que toca ao tipo de instrumento que o Congresso, que o Senado está usando para fazer com que essa criminalização se mantenha. Porque a criminalização ainda existe, ela é baseada na Lei de Drogas, que é de 2006, e essa criminalização, quando ela passou a ser questionada de forma mais veemente no Supremo Tribunal Federal, que é agora recentemente, o Senado reagiu com uma proposta de emenda constitucional. A emenda constitucional, ela torna mais difícil qualquer tipo de questionamento posterior, na medida em que ela passa a ser, aquele comando, ele passa a ser uma ordem constitucional. Né? Então, na verdade, existe uma lei de 2006 e agora, em 2024, o Congresso Nacional, nessa queda de braço que está tentando travar, que está travando com o Supremo Tribunal Federal, está convalidando aquilo dentro do texto constitucional, o que torna um questionamento um pouco mais complicado, mas não impossível. A Lei de Drogas de 2006 deixa claro, né? Ela diferencia o usuário do traficante. A gente entende que há brechas nessa lei. Entretanto, essa proposta que passou no Senado, ela criminaliza qualquer quantidade, qualquer pessoa que esteja com porte de drogas. É isso, né? Exatamente. A lei de drogas, a lei de 2006, eu discordo um pouco que ela diferencie o usuário do traficante. Ela estabelece que existe o usuário, que existe o traficante, ela estabelece o que é um ato de tráfico e, portanto, aquilo que está excluído deixa de ser. Mas quem faz essa diferenciação, e agora a PEC sacramenta isso, quem faz essa diferenciação, infelizmente, é o PM na rua. É o policial militar na rua que faz essa diferenciação entre o que é usuário e traficante. E essa diferenciação é muito... dói dizer, mas pessoas pretas e periféricas com uma mesma quantidade de drogas, elas são tratadas como traficantes. E pessoas brancas num bairro de classe média ou de classe alta
elas são tratadas como usuárias. Esse é um ponto do qual não se pode discordar, porque isso é estatístico. Perfeito. Então, essa lei de drogas, ela diferencia de fato o usuário de traficante. Agora, as regras para classificar um usuário e um traficante é que não são claras. Seria isso, então? Exato, porque a lei de 2006 ela também não estabelece quantidades. O que o Supremo estava tentando fazer agora, exclusivamente em relação à maconha, era estabelecer uma quantidade mínima para que se considerasse que alguém deixava de ser usuário, né? Mas aí foi essa reação tão turbulenta aí do Congresso. E depois dessa PEC passar pelo Senado, qual é o caminho agora? O caminho da aprovação, uma vez aprovada a PEC nas casas legislativas, o caminho é a introdução no texto constitucional, né? E uma vez introduzido no texto constitucional, ela tem eficácia plena, né? E a proposta, o que se pode fazer é questionar a constitucionalidade através de uma ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Porque essa norma ela está sendo incluída no artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º é aquele que prevê as regras de proteção do indivíduo. Então é um contrassenso enorme incluir uma criminalização do uso de uma liberdade individual exatamente no capítulo da Constituição em que se trata de proteger a liberdade individual, né? E é uma norma claramente inconstitucional, porque a lei penal ela não pode criminalizar de maneira alguma aquilo que eu faço com o meu próprio corpo. A lei criminal, a lei penal, ela criminaliza aquilo que eu faço em relação aos outros. Quando eu atinjo, e a palavra técnica é bem jurídico, quando eu atinjo bens jurídicos de terceiros. Então, fazendo um exemplo clássico aqui, eu posso punir alguém que instigue outra pessoa a cometer suicídio. Mas eu não posso punir a pessoa que tenta cometer o suicídio e não consegue por ter tentado o suicídio. Porque ela estava fazendo aquilo com o próprio corpo. Ela estava tentando atingir a própria vida. Na medida, quando se eu decidir usar drogas, e simplesmente usar drogas, o único prejudicado com o uso direto da droga sou eu. Vão tratar de saúde pública, vão dizer que a minha família vai sofrer, assim como a minha família vai sofrer se eu me suicidar, né? Então, não dá para pensar na criminalização do suicídio, da tentativa de suicídio, porque a minha família vai sofrer, né? Esse é o ponto. Guilherme, a gente sabe que, paralelamente, né, no Supremo Tribunal Federal, há um debate também sobre a descriminalização, né, do porte da maconha para consumo pessoal. Por enquanto, o placar está em 5-3 para a descriminalização. Agora, é muito importante a gente explicar que há uma grande diferença entre descriminalizar e legalizar, certo? Certíssimo. Esse é um fetiche que muitas pessoas têm de que a criminalização resolve problemas, né? O direito penal ele tem que ser tratado como o último recurso, né? Quando você vai na justificativa do senador Rodrigo Pacheco para propor a emenda constitucional, ele afirma que é uma questão de saúde pública. Se é uma questão de saúde pública, isso tem que ser tratado no âmbito da saúde pública e não no âmbito do direito penal. Porque, veja, se a droga, se o uso de droga é criminalizado, como que alguém dependente de droga vai procurar um médico e falar eu preciso de ajuda? Um médico público e falar eu preciso de ajuda. É a mesma coisa da mulher que comete um aborto numa clínica clandestina. Se ela procura um hospital público, existem inúmeros casos, isso é tratado na jurisprudência, de médicos que a mulher sai presa do hospital, de médicos que denunciam as mulheres, né? Então, que estímulo que alguém tem, se o fato é tratado como criminoso, para procurar ajuda médica?
Certíssimo. E olha, segundo dados do Monitor de Políticas de Drogas nas Américas, dos 36 países do continente americano, 19 já estabeleceram critérios objetivos de quantidade para distinguir uso pessoal de tráfico. Aqui no STF, já a maioria para fixar uma quantidade de maconha para uso pessoal. Agora, essa quantidade já foi definida, Guilherme? Ainda não. Existem propostas mais ou menos conservadoras, né? Chegou-se a cogitar de 24 a 60 gramas de maconha, mas não se chegou num número ainda. Eu acredito que se o julgamento avançar, terá que haver um consenso a respeito do que seria a quantidade estabelecida. Agora, de maneira prática, né? A gente tem esse debate no STF e a gente tem esse debate no Legislativo. No final do dia, o que vai prevalecer? O que a gente pode esperar? Porque é um embate, né? É um confronto claro de ideias. Sem dúvida que é um confronto claro de ideias. Eu diria que não é um confronto de ideias, minto. É um confronto de poder, né? Porque a ideia está aí para ser debatida desde a lei de 2006. Né? Esse recurso que está sendo julgado no Supremo, a repercussão geral dele, ele foi distribuído no Supremo em 2011. O julgamento começou, salvo engano, em 2014. E ele foi retomado agora mais recentemente. Então, quer dizer, o debate está na mesa há muitos anos, há mais de 10 anos. Então, é um pouco de cinismo esse fingimento de surpresa do Congresso de dizer que o Supremo está usurpando uma competência. O recurso está lá desde 2011 e está lá com reconhecimento de repercussão geral, que não é pouca coisa. E o Congresso, o que o Congresso fez de 2011 até 2024? Nada. Nada. Entra legislatura, sai legislatura e o Congresso não fez nada e agora se diz aviltado na sua competência quando o Supremo afirma que é necessário, que é inconstitucional a criminalização do uso da droga. Quando declarar constitucional ou inconstitucional uma norma, é dever do Supremo Tribunal Federal, está na Constituição. A Constituição determina que o Supremo assim o faça se houver uma ação. Então, o Supremo foi provocado e ele está julgando essa provocação. Então, não há motivo não há motivo lícito, vamos dizer assim, legislativo, constitucional, para que o Senado tenha essa reação. Existe uma guerra de poder e que quem paga o preço é o jovem, preto e periférico. Falando em jovem, preto e periférico, né? O Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo e a gente sabe que muitos que estão lá, se não fossem pretos e pobres, né, estariam livres por serem considerados usuários, né, e não traficantes. E a gente entende que este é o gargalo que o STF está tentando resolver, porque corrigir não há como corrigir, não há correção nesse caso, né? Exatamente, isso foi uma coisa que foi verbalizada de forma muito clara pelo ministro Alexandre de Moraes. Essa diferenciação foi colocada por ele de uma forma magistral e corajosa. E eu diria que o que as pessoas não enxergam é que a gente tem uma política de guerra às drogas que vem sendo a mesma desde que o mundo é mundo, né? Que é a política da violência contra o usuário de droga e contra traficante. É o uso de violência e não de inteligência. É o que vem sendo feito. E já está mais do que provado que esse modelo não dá certo. A gente tem uma lei de drogas que é de 2006, o que mudou? Para melhor nada, só mudou para pior. Recentemente a gente teve uma operação de tentativa de desmantelamento de alguns braços do PCC, mas a grande verdade é que as organizações criminosas elas são alimentadas justamente com base nessa política de guerra às drogas. Porque é o policial que vai lá e prende o pequeno traficante, manda ele para a cadeia, e na cadeia esse pequeno traficante ele se torna um aprendiz de grande traficante, ele é absorvido pelo crime organizado, e no dia seguinte da prisão dele, já tem um substituto ali no lugar onde ele foi preso.
Então, assim, é uma política absolutamente falida que atinge de maneira frontal pessoas pretas, pobres e periféricas, e que o Congresso continua insistindo na criminalização como se isso fosse resolver algum problema. Existe um outro fetiche de que a proibição, a descriminalização do uso de drogas seria um incentivo para que todo mundo saísse numa farra de uso às drogas, né? E eu li alguns artigos e eu penso dessa forma. O fato de uma droga ser proibida não é o que impede o consumo. Quem quer consumir determinada droga vai consumir com mais ou com menos dificuldade de aquisição, né? É só uma questão logística, mas quem quer consumir droga vai consumir. Pois é, e fica muito claro que essa guerra às drogas é uma guerra completamente perdida, né? Mas ainda assim a gente vê o legislativo insistindo numa ideia comprovadamente que não deu certo, né? E aí eu te pergunto, Guilherme, qual seria a melhor saída, na sua opinião, para essa guerra, mas que seja eficaz às drogas e também justa? Essa é uma pergunta complexa e é uma resposta difícil. O que eu consigo te responder é que a guerra às drogas ela não vai se resolver com violência. Não é com violência, não é baixando a polícia na Operação Escudo e matando uma dezena de pessoas inocentes e outra dezena de pessoas investigadas e sem uso de câmera corporal, que a guerra às drogas vai ser efetivada, que vai ser efetiva. A guerra às drogas ela tem que ser tratada com política de redução de danos, ela tem que ser tratada descriminalizando o usuário para que ele possa procurar o sistema de saúde pública, né? Aquele que tem medo de ser preso, ele não vai procurar um hospital público pedindo tratamento. Verdade. É uma discussão profunda em que a gente precisa ter clareza sobre perdemos essa guerra, né? Do jeito que está hoje, ela não avança, muito pelo contrário, ela forma, né? Ela forma indivíduos que não são os indivíduos que podem contribuir, né, com a nossa sociedade, em ser inseridos na nossa sociedade, porque, na verdade, quando você encarcera, você acaba saindo pior do que entrou. E a gente sabe que muitas pessoas estão lá presas por 1 grama, por 2 gramas, né? E o sistema não comporta mais ninguém. A descriminalização da maconha ajudaria nesse ponto especificamente, falando sobre a população carcerária, né? Sem dúvida, até porque uma prisão de uma pessoa, ela custa muito para o Estado, né? Essa política atual de guerra às drogas, que é falida e que todo mundo sabe, que todo mundo conhece e sabe que não funciona, inclusive quem está no Congresso Nacional sabe que não funciona, mas ela dá voto, né? Quando um político promete que vai acabar com os traficantes com uso de violência, isso traz bastante voto. E especialmente neste ano, que é ano de eleição municipal, então realmente é um tema que vem muito à tona. Agora, o que as pessoas não se dão conta é que construir cadeias e manter cadeias e alimentar cadeias com gente jovem, porque são meninos de 18, 19 anos que vão para a cadeia, né? E é uma vida que, ao invés de ter... O papel do Estado é recuperar essas pessoas. E não é jogando numa cadeia que se recupera essas pessoas. Eu não estou dizendo aqui que o Estado tem que se afastar completamente do tema, que foi o início da sua fala, né? Que existe uma diferença entre liberação e descriminalização, né? Eu não estou dizendo que o Estado tem que se afastar do amparo a essas pessoas, mas isso é uma questão de política de saúde pública que tem que ser tratada e precisa sobrar recurso para isso. Agora, se eu fico usando, o país que fica usando recurso para construir cadeia, não cuida da sua população. Ele só quer jogar a população em jaula e achar que com isso resolve o problema, mas não é assim que se resolve o problema social. E Guilherme, você consegue dividir com a gente quais foram os argumentos principais,
né, dos 3 ministros do STF que foram contra a descriminalização das drogas no STF? Eu não tenho aqui de cabeça, mas o que eu consigo me lembrar é que tudo isso passa pela questão da saúde pública, de que o uso de droga ele causa danos à saúde pública, e tem um argumento que é muito frequente, que é: se eu não tenho usuário, se eu libero o usuário, eu aumento as vendas e, portanto, eu alimento o tráfico. E isso é um palpite sem nenhum traço empírico, sem nenhuma demonstração de experiência internacional, porque a experiência internacional mostra que a não criminalização do uso de drogas, ela não incrementou o consumo, né? Então, eu volto para o começo da minha fala. Descriminalizar o uso de droga não vai fazer com que o mercado se aqueça. Ninguém vai... porque é o que eu digo, quem quer consumir maconha hoje, consome maconha. Quem quer consumir qualquer tipo de droga hoje, consome qualquer tipo de droga. Não é a proibição que é impeditiva. Então, esse é um dos argumentos, se eu não me engano, que está no voto do ministro Zanin, mas ele é um argumento que, na minha visão, ele é falacioso, ele é só um palpite. E, com todo respeito, julgar com base em palpite, decidir uma questão dessa que é tão profunda e tão complexa e tão profundamente debatida em tantos países, com tantas experiências internacionais, é muito difícil de aceitar esse tipo de argumento no tratamento de uma política que é tão séria. Você considera os argumentos frágeis, porque há dados empíricos, né, provando exatamente o contrário. Em relação ao legislativo, né, aqueles que votaram a favor da criminalização, você consegue trazer alguns argumentos e combatê-los, só para a gente deixar muito claro para a nossa audiência sobre o que estamos falando de verdade, de uma maneira bem transparente, Guilherme? Os argumentos mais ou menos se repetem, da questão da saúde pública, da questão de não incrementar o tráfico, e daí vem também a pauta moral da ultradireita, que traz a questão da proteção da família. Mas isso, como eu disse, a gente está tratando de direito penal. Direito penal, não existe um crime proteger a família. Né? Assim, o direito penal é uma coisa muito séria, é uma coisa que manda pessoas para a cadeia. Né? Se quer proteger a família, que se coloque o Estado dentro da execução de uma ação de saúde pública. Aí não vai se proteger só a família, vai proteger todo mundo. Né? Se protege a família no conceito retrógrado usado pela ultradireita, não só nesse conceito, mas em todos os conceitos, inclusive os mais afetivos, homoafetivos, e que tem que ser e que são os reais objetivos de família, do conceito de família trazido na Constituição. E caso a lei, né, de descriminalização, que já tem maioria no STF, esteja vigente, ela vale para as pessoas que já estão presas por portes pequenos, quantidade pequena de maconha, ou ela só valeria daqui para frente? Toda lei que descriminaliza uma conduta, ela retroage. Então, isso teria um impacto positivo no sistema carcerário muito importante, né? Porque muitas pessoas estão presas por quantidades menores do que as que estão sendo tratadas lá no Supremo Tribunal Federal. Então, isso, sim, a lei retroagiria e teria um impacto nos processos de todas essas pessoas. Ficou muito claro na nossa conversa que a gente precisa de transparência para entender qual é a diferença, baseado na lei, né, entre um traficante e um usuário. Essa lei não pode ser pelas cores dos olhos das pessoas. Ela tem que ser clara. Ela não pode ter diferenciação entre uma pessoa que mora num bairro de Bacana e que é pega e não é presa, e uma pessoa que mora na favela e que vai para a cadeia por 1 grama de maconha. Vamos esperar que essa situação se resolva para que a gente realmente tenha justiça
quando falamos em drogas e combate às drogas aqui no Brasil. Guilherme, muito obrigada e um bom dia para você. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo contigo. E é isso aí, estou à disposição para um futuro. Obrigada. É isso aí, o Videocast em Detalhes fica por aqui. Agora tem ICL, Mercado e Investimentos com Débora Maganha e André Campedelli. Até lá. O nosso encontro com a Leida Guevara, filha de Ernesto Che Guevara, contando a biografia do seu pai, o líder revolucionário mais popular de todos os tempos, foi um sucesso estrondoso. As pessoas se emocionaram e se surpreenderam, até com revelações que vão de encontro a tudo que as pessoas achavam, saber sobre Che Guevara. Muita gente está pedindo para poder assistir de novo, que é um pouco mais daquela energia que veio junto com o encontro. E várias pessoas que não puderam assistir estão pedindo a chance de poder assistir. A gente resolveu então liberar o replay e liberar também os presentes que no final a gente deu para todo mundo que quis vir fazer parte da comunidade CL, para as pessoas que assistirem o replay. Então, aproveita agora a chance que está acabando até o prazo, é um período pequeno que fica o replay liberado, e assiste a esse encontro maravilhoso. E depois conta pra gente aqui o que vocês acharam. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um abraço e bom encontro!